Meus irmãos, a paz do Senhor. Apocalipse, capítulo número 2. E vamos ler a carta de Jesus à igreja de Esmirna. Versículo 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfémia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Se é fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Meus irmãos, nós estamos a estudar o livro de Apocalipse, que tem uma promessa muito especial logo no início, quando o Senhor diz a João: Bem-aventurado o que lê, bem-aventurados os que ouvem e aqueles que guardam as palavras desta profecia. O irmão é bem-aventurado? Se estiver nestas categorias, é. Se estiver a ler, nós estamos a ler, não é? Estamos a procurar entender. Há quem não faça isso, tem um medo do Apocalipse, nem o abre. Que é tudo muito difícil, muito simbólico, as pessoas não entendem, ficam confusas. Deus não devia ter metido este livro na Bíblia, enganou-se. Nós não acreditamos nisso. Nós queremos que Deus colocou aqui este maravilhoso livro para nós o lermos e para nós nos esforçarmos por entender e ouvir as suas promessas e, sobretudo, guardá-las no nosso coração. Então, se fizermos isto, nós somos bem-aventurados. A seguir, o Senhor enviou cartas a 7 igrejas da Ásia Menor, a atual Turquia, e nós vemos aqui o nome destas 7 localidades que receberam estas cartas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Algumas destas cidades ainda existem, ruínas, etc., mas ainda existem. Eu tive a oportunidade de estar na velha Éfeso. Hoje há uma nova cidade junto ao mar. Tem umas ruínas da cidade muito interessantes, mas apenas ruínas. Esmirna é o Izmir, que é o nome atual. Também estive lá, mas muito de passagem. É uma grande cidade, acho que é a terceira cidade, maior cidade da Turquia neste momento. E é a antiga Esmirna, de que nós iremos falar hoje. E as outras também estão ali para eu as visitar quando tiver tempo. Meus irmãos, também nós vimos que estas 7 cartas têm vários níveis de aplicação. Isto é muito importante que nós entendamos. Em primeiro lugar, o Senhor interessou-as a igrejas que existiam mesmo, que tinham os seus problemas, a sua natureza, as suas dificuldades. Mas também nos fala de um perfil de igreja. Então podemos falar de um perfil de igreja de Esmirna. Nós hoje vamos procurar entender qual é esse perfil. Também nós podemos fazer aplicações pessoais, e hoje esta carta tem muitas aplicações pessoais. Já há 8 dias nós falamos de Éfeso, em que o Senhor tem uma única acusação contra a igreja. Lembra-se qual é? Deixaste o teu primeiro amor, o teu amor mais importante. Então nós, sem dúvida, podemos aplicar isso à nossa vida, porque é tão fácil a gente trocar Jesus por outras coisas, que são tão sem sentido, mas nós fazemos isso e temos que estar muito atentos.
Mas também nos fala de períodos proféticos que ao longo da história se têm vindo a desenvolver. Então, temos sempre em mente estes vários níveis de aplicação quando olhamos a seguir para estes 7 períodos da Igreja, a Igreja de Éfeso, que nos fala da Igreja Apostólica, a Igreja de Esmirna, a Igreja perseguida até, digamos, ao início do século IV, 300 e tal, depois de Cristo, Pérgamo, a Igreja que se comprometeu politicamente com o Império de Roma, a Igreja de Tiatira, a Igreja medieval, que basicamente corresponde à Igreja Romana, a Igreja Católica, como ela se instalou. Há quem pense que a Igreja Católica nasceu há 2000 anos, não é? E em Portugal a ignorância é tão grande que até se fala só a Igreja. Assim, porque a Igreja... Mas que Igreja? É a Igreja do Estado português, que sempre foi, que é a Igreja Católica. Mas a Igreja de Jesus é muito anterior à Igreja Católica. E até não tem nada a ver, pelo contrário, nós iremos ver isso quando falarmos de Tiatira. Depois a Igreja de Sardes, Filadélfia, e a última Igreja, a Igreja de Laodiceia, que é em grande parte o estado espiritual da Igreja dos nossos dias, uma Igreja morna, não é? Uma Igreja acomodada, uma Igreja sem ímpeto, sem... E o Senhor tem uma bênção para ela. Qual é? Vomitar-te-ei da minha boca. Então é uma coisa muito séria. O Senhor diz, não te conheço. Senhor, mas não fala, eu profetizei em teu nome, eu fiz isto. Não te conheço. Então é um aviso muito sério. Eu temo que haja milhões de chamados cristãos muito iludidos e que de facto não estão na presença do Senhor. Isso é um drama tremendo. E o Senhor avisa-nos na Igreja de Laodiceia. Hoje, irmãos, então vamos falar sobre Esmirna. O Senhor apresenta-se sempre, como nós já vimos, há uma estrutura que começa pela apresentação de Jesus. Então, como é que começa aqui no versículo 8? Os irmãos mantenham, se possível, a Bíblia aberta, diz assim, e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve. Então, como é que Jesus se apresenta? Ele é o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. E nós vamos ver que a igreja de Esmirna precisava muito de ouvir isto. Porque eles estavam a ser perseguidos de uma maneira tal que eles precisavam de confiar que o Senhor, Ele morreu, mas reviveu. E quem morre por Cristo vai reviver certamente. E tudo isto vai atravessar esta carta. Depois há a parte do louvor, o elogio, digamos, em que o Senhor diz, eu sei as tuas obras. Mais uma vez, sempre começa por uma avaliação das obras. A igreja é avaliada não pelas suas declarações, pela sua poesia, mas sim pelas suas obras. Eu sei as tuas obras, que é o trabalho que a igreja estava a fazer. E tribulação. Aqui está a marca desta igreja de Esmirna. Tribulação. A aflição. A perseguição. E pobreza. A igreja perseguida era necessariamente uma igreja pobre. Mas há aqui, entre parênteses, uma observação que é muito interessante, porque diz pobreza, e depois o Senhor diz assim, mas tu és rico. Então, é pobre ou é rico? É pobre ou é rico? E o Senhor olha para a igreja e vê uma igreja que não tem às vezes para onde fugir, uma igreja que não tem que comer, uma igreja que não tem reconhecimento social, mas uma igreja que é rica. Rica em quê? Naquilo que faltou em Éfeso. Rica no amor a Jesus, no compromisso com o Senhor, na graça de Deus, na fé. Esta é uma igreja rica. E isto para nós é de facto um exemplo para a vida da igreja. Agora, uma coisa interessante, irmãos, não há nenhuma repreensão. De facto, nestas 7 igrejas, nós vamos observar que há 2 que não têm nenhuma repreensão. O Senhor não diz que tem contra ti, o Senhor não diz isso.
que é esta igreja, e depois, mais adiante, a igreja de Filadélfia. E é interessante nós pensarmos nisto, que pode haver uma avaliação do Senhor de uma igreja que certamente tem as suas coisas, mas no global o Senhor diz, eu não tenho nada para dizer. E quem me dera que nós fôssemos uma igreja assim. O Senhor olha para nós, para a igreja de Gaia, e o Senhor diz, não tenho nada contra ti, mas eu receio que o Senhor tenha alguma coisa. E só Ele é que pode falar, não é? Às vezes nós somos tão acomodados, não é? Eu falo por mim, tão acomodados, temos o nosso calendário e depois encaixamos lá Deus no meio da nossa agenda pessoal. Isso não é o Evangelho, não é o Evangelho. É uma boa religião, mas não é o Evangelho. Mas aqui, de facto, esta igreja não tem nada que o Senhor aponte. E depois exorta a igreja a quê? A não temer as perseguições. Reparem os irmãos que o Senhor sabe que a igreja está a ser e vai ser perseguida. Mas o Senhor diz, ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, o Senhor não diz assim, não temas porque eu vou livrar-te das tribulações. O Senhor não diz isso. O Senhor sabe que ela vai passar por grandes tribulações. E mesmo assim, o Senhor apenas lhes diz, seja fiel. Seja fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Meus irmãos, há situações em que aquilo que Deus pede de nós é fidelidade. Fidelidade. Não importa o que está à nossa volta, os obstáculos, os problemas que nos querem impedir de servir ao Senhor. Fidelidade. Se nós formos fiéis, nós vamos receber uma coroa. Qual é a coroa? É a coroa da salvação, a coroa da vida. E depois o Senhor continua a falar em vida. Vida, morte. Morte, vida. Versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que é a segunda morte? Os irmãos têm de entender que a Bíblia ensina-nos o seguinte. Todos nós nascemos uma vez. E todos nós morremos quantas vezes? Não, duas. Quem nasce uma vez vai morrer fisicamente, mas a morte física é o menos, irmãos. A morte física é desligam-se uma série de funções do aparelho e o resto, e a alma. É a segunda morte. A segunda morte é o inferno, é o juízo e o inferno. Mas o Senhor diz assim, mas se tu nasceres de novo, então, dois nascimentos, há um nascimento físico e há um outro, que é o nascimento da água e do Espírito. Se tu nasceres de novo, tu podes ver o reino. Se não nasceres, não vais ver. Então, quem nascer duas vezes só vai morrer uma, porque tem a vida eterna. Quem só nascer uma vez vai morrer duas. Está certo? E esta igreja, o Senhor diz, tu, se venceres, não vais receber o dano da segunda morte. Porquê? Porque eles foram fiéis e receberam a coroa da vida, a salvação. Então, é muito importante, o irmão que está aqui já nasceu de novo. Mas, pastor, como é que eu sei que nasci de novo? Se não sabe, é porque não nasceu. Porque quando nós nascemos de novo, nós sabemos. É o testemunho do Espírito Santo em nós. Há uma mudança em nós. Que os outros apreciam também, veem a mudança na nossa vida. Então, isso faz com que nós possamos ter esta certeza que nós não vamos receber o dano da segunda morte. Amém? Pronto, já podemos chegar por aqui, mas vamos mais um bocadinho. Em primeiro lugar, o que é que significa a palavra Esmirna? Esmirna é uma palavra que significa mirra, e a mirra era uma plantazinha que, quando esmagada, ela produz um aroma, um perfume muito agradável.
E é interessante, irmãos, porque o Senhor vai usar exatamente esta palavra para descrever esta igreja que estava a ser esmagada, que estava a ser perseguida, que estava a sofrer, que estava a ser aflita. Mas do meio dessa aflição exalava um perfume. Este é que é o paradoxo. E nós sabemos que a mirra era usada como perfume, era também usada na unção dos sacerdotes. E os irmãos lembram-se quando os magos vieram do Oriente, o que é que deram no nascimento do menino? Foi ouro, incenso e mirra. Então, o ouro, que é um material nobre da realeza, o incenso, que fala do trabalho do sacerdote, e a mirra, que fala de sofrimento. E nós já falamos que Jesus, ele acumula estes três ofícios. Ele é rei, sacerdote e profeta. Ele veio há 2000 anos como profeta e morreu em Jerusalém como profeta rejeitado. Não um profeta humano simplesmente, mas um profeta. Hoje, ele está na sua função sacerdotal. Ele é o sumo sacerdote da nossa fé, sentado à destra do Pai. Ele virá para ser rei. Alguém dirá, mas ele não é rei, ele está sentado à direita do Pai. Então, no trono, na eternidade, o Pai está no trono e o Filho está ao seu lado. E diz assim, disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Escabelo é o lugar onde o rei assentava os pés, como se fosse um pequeno estrado. Então, neste momento, Jesus está assentado à destra do Pai, até que... Quando é que esse até que se vai cumprir? Quando ele voltar. E então, ele será o rei, porque aprove ao Pai fazer do Filho Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E todo o joelho se dobrará perante quem? Perante o Filho. Ele é o Rei. Amém? Irmãos, porquê é que a igreja de Esmirna era tão perseguida? Havia, no tempo dos imperadores, sobretudo numa certa fase, um culto que para nós talvez seja um pouco estranho, porque culto para nós é um culto religioso, culto a deuses, mas César, o imperador, foi declarado Deus. Mas havia muitos deuses. Roma tinha muitos deuses, os gregos tinham muitos deuses, outras religiões tinham muitos deuses. E César também foi elevado à categoria de Deus. E como Deus, ele tinha direito a um culto que era feito, no mínimo, uma vez por ano. E aquele culto a César não era apenas um ato religioso, era também um ato de obediência civil. Então, quem fazia aquele sacrifício, que era queimar um pouco de incenso num templo a César, estava a dizer assim, eu reconheço que César é o meu rei, o meu imperador, é o meu senhor. E depois cada um podia ir à sua vida, adorar os deuses que quisesse, mas tinha que receber um certificado e pronto, e era um membro do império, que estava em paz com o império. Os cristãos não faziam isso. Não faziam. Porque eles diziam, não, eu não vou chamar a César o meu Curios. Curios é Senhor. Porque eu só tenho um Senhor na minha vida, que é Jesus Cristo. Mas, cristão, o que é que te custa? Entrar no templo, está lá um sacerdote pagão, vai lá aqueles rituais, aquelas canto-chão, aquela coisa, queimas um bocadinho de incenso e diz, César é o meu Senhor. E o cristão dizia, não, eu não posso fazer isso. Porque só Cristo é o meu Senhor. Irmãos, e nós temos de entender que havia uma pressão enorme para que os cristãos, naquele tempo, confessassem quem era o seu Senhor. Mas eles não o faziam. Eu imagino, irmãos, a chantagem que era feita quando era chamado aquele cristão e dizia, mas tu tens filhos, tu queres ir para a prisão, achas que vale a pena?
E a partir de um certo momento, essas perseguições passaram não apenas às prisões, mas à própria execução, às vezes de uma forma muito cruel. Ora, era este o cenário. Confessar que César era o Senhor ou confessar Cristo como o Senhor. Irmãos, eu tenho pensado muitas vezes, mas muitas vezes, o que é que eu faria. E ainda não cheguei a nenhuma conclusão. O que é que eu faria? O que é que o irmão faria? É muito fácil, hoje nós estamos aqui sentados. É certo que os bancos são um bocadinho duros, mas é a única perseguição que os irmãos têm. Nós estamos aqui sentados e é fácil dizer, eu nunca trairia o meu Senhor. Será? E se pegassem no seu filho, não é? E ameaçassem, o que é que o irmão faria? Eu vou contar uma história verdadeira, eu espero não chocar ninguém. Vou contar porque não há aqui crianças e por isso eu vou contar. Aqui há tempos nós tivemos em Costa Cabral um encontro com um pastor que é líder de um movimento de distribuição de folhetos, literatura, de evangelização em muitas partes do mundo e incluído no Brasil. No Brasil eles estão a fazer um trabalho extraordinário. Eles têm material muito simples e vão pelos lugares onde nem há nenhuma igreja, falam às pessoas de Jesus e, de facto, algo que para mim me impressionou muito. E ele contou que aqui há uns anos estava num congresso de liderança desse movimento e estava lá gente de muitos países e um irmão pediu oração pelo seu país e deram-lhe a oportunidade de ele dar um testemunho para a igreja orar. Aliás, é uma coisa que nós aqui temos de fazer mais, é orar pelas igrejas que estão a ser perseguidas. Mas isso é outra questão. E então ele contou, olha, eu queria contar porque... Mas é assim tão difícil. Ele sorriu-se e disse, vou-lhe contar então a minha história. Eu estava na minha casa, minha mulher, meus 2 filhos, e a polícia entrou por lá dentro. Polícia, muitas vezes, sobretudo em estados islamitas, onde há uma segregação absoluta dos cristãos e perseguições declaradas. E a polícia entrou armada e disse, você hoje vai deixar de ser cristão, senão morre. E ele disse, eu não posso deixar de ser cristão, eu creio em Jesus, eu sigo a Jesus, não vou poder. E ele pegou na pistola e apontou para o filho mais novo. E agora? E o pai disse, eu não posso. Disparou e a criança caiu. Foram à menina. E agora? Dispararam, a menina morreu. Chegaram junto da esposa, dispararam, a esposa morreu. E ele ficou sozinho. E deixaram-no viver, calculando que a angústia da morte da família seria tal que nunca mais ele ia endireitar a vida. Mas endireitou. E continua a servir ao Senhor. Irmãos, o que é que nós faríamos? Eu não tenho nenhuma resposta. Para mim, eu não tenho nenhuma resposta. Esta igreja enfrentou esse tipo de situações de uma maneira assim, muito clara. É claro, irmãos, que há aqueles cristãos que são cristãos, mas são cristãos por tradição. Hoje aqui em Portugal é tudo o que existe, praticamente é tudo por tradição. É o chamado cristianismo cultural. As pessoas já nascem cristãs. Já nascem. Até os ateus são cristãos. Lá no fundo. Ninguém se quer meter com a igreja, porque a igreja dá muitos votos. A igreja entenda-se católica. E é isso, pronto. Agora, há outros cristãos que são cristãos como estes irmãos. Que são cristãos porque se converteram a Cristo mesmo e sabem quem é Jesus. E sabem o que é vida eterna. Sabem que há céu e que há inferno. E que querem ir para o céu.
e que vale tudo. Como Jesus disse, se é a tua mão que te impede de entrar no reino, corta a tua mão. Se é o teu olho, arranca o teu olho. Palavras de Jesus, o meigo pastor e salvador. Ele disse isto. Eles dizem, não, eu prefiro morrer aqui e viver para a eternidade. Irmãos, esta igreja passou por isto. E por isso nós lemos aqui estas palavras de Jesus. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Irmãos, o diabo tem duas maneiras de destruir a igreja. A primeira é pela perseguição. E foi esta a primeira tentativa, perseguir. Pensando que, bom, estes cristãos, eles, se aparecer um soldado com uma espada em cima, eles vão logo dizer, não, eu acredito, eu vou deixar de ser cristão. Mas não aconteceu. As perseguições nunca conseguiram destruir a igreja. Pelo contrário, é uma coisa notável. Quanto mais perseguição, mais a igreja cresce. Um dos exemplos mais notáveis da atualidade é na China, onde desde a Revolução de Mao Tse-tung de 1949, quando os missionários foram expulsos do país, pastores foram aprisionados, muitos morreram, e se pensava que a igreja ia desaparecer, a igreja cresceu como nunca tinha crescido. Foi o melhor que podia ter acontecido à igreja na China. Então o diabo sabe que não é pela perseguição. Ele continua a perseguir, mas não é pela perseguição. Então como é? É pela sedução. Que nós vamos ver isso depois a partir de Pérgamo. Não é? Pela sedução, pelo compromisso, pela mudança interior da mente, do pensamento. Não é? Então, isso, se ele conseguir fazer essa mudança, ele já ganhou a batalha. E nós vamos ver como isso se desenvolveu ao longo da história da Igreja. Meus irmãos, a seguir, nós lemos assim no versículo número 10, tereis uma tribulação de 10 dias. É interessante que hoje os historiadores, eles anotam 10 vagas de perseguições nos primeiros 250 anos da Igreja. Os irmãos sabem que, a partir de Constantino, no ano 313, e depois mais tarde com o imperador Teodósio, no século IV, a Igreja praticamente deixou de ser perseguida. Mas até então, houve, durante mais ou menos 250 anos, 10 grandes vagas de perseguições. Com Nero, quando Paulo e Pedro foram martirizados. Depois, no tempo de Domiciano, que é quando o Apocalipse foi escrito, no tempo do apóstolo João. E depois, no tempo de Trajano, hoje nós sabemos que um outro pastor muito conhecido, já da segunda geração, Inácio, também foi morto. No tempo de Marco Aurélio, quando Policarpo, que foi um discípulo do apóstolo João, também foi executado. Sétimo Severo, quando outro homem que escreveu coisas muito importantes, chamado Ireneu, foi também morto. Massiminos, Décio, Valeriano, Aureliano, e depois o pior de todos, o último, Diocleciano. Parece que no final a coisa ainda piorou mais. Foi um homem sangrento, um homem sanguinário, que de facto perseguiu tremendamente a Igreja. 10 dias, 10 vagas de perseguição. Por exemplo, Policarpo, hoje nós temos registros, muito poucos registros, mas alguns. Policarpo foi pastor desta igreja de Esmirna. Policarpo viveu, era jovem no tempo do apóstolo João. Portanto, foi, podemos dizer assim, um pastor já na segunda geração, mas que conheceu João. E ele foi preso e depois foi aquela coisa do costume. Renuncia à tua fé, senão morres. E está registado que ele disse o seguinte: serviu, falando de Jesus, serviu 86 anos. Há uma história, como é que ele foi preso, uma coisa assim comovente. Serviu 86 anos e ele nunca me falhou. Por que haveria de blasfemar contra o meu rei que me tem amado tanto? E ele foi executado. Diz que até os próprios soldados choravam, porque eles não queriam. Era um homem, um ancião,
86 anos, não é? Um homem de Deus, um homem santo de Deus, mas ele foi executado. Então o Senhor diz assim: tu és pobre, mas és rica. E se nós formos à última igreja, que, como eu digo, infelizmente eu creio que é a igreja dos nossos dias, lá diz assim: tu dizes que és rico, eu sou rico e de nada tenho falta, e não sabes que és pobre, desgraçado, nu, tal, miserável. Esta igreja não, esta igreja achava que era pobre. Você diz: não, tu és rica. Rica em definição, em fé, em graça, uma igreja rica. E a promessa do Senhor, que é a coroa da vida. Meus irmãos, eu achei que hoje deveria fazer uma aplicação um bocadinho maior, dando 2 exemplos da igreja perseguida dos nossos dias. Eu vou tentar trazer aqui para a igreja alguma informação sobre a igreja perseguida nos nossos dias. Nossos dias é agora, é em 2025. Porque nós aqui às vezes nós não sabemos muito bem o que é que se passa em vários lugares. Por exemplo, eu recebo uma revistazinha sobre a Igreja Mártir e vinha lá uma notícia sobre Burkina Faso, um pequeno país da África, provavelmente muitos aqui nem nunca tinham ouvido falar. Burkina Faso. É um país muito pobre, está ali no mapa para os irmãos verem mais ou menos onde é que fica, já fica também pelo menos uma parte na região do Sahel. Então, meus irmãos, o que é que acontece ali? Vamos ver, por exemplo, aqui esta notícia desta revista que diz assim. A capa da revista é esta senhora chorando que diz: onde está Deus quando estamos em sofrimento? Eu imagino, não é? Então diz assim: grupos islamistas, oriundos dos países vizinhos Mali e Níger, têm vindo a invadir o Burkina Faso e a controlar cerca de 1/3 do território. Ora, estes islamistas são daqueles grupos radicais, não é? Forçando mais de 2 milhões de burkinenses a fugirem das suas casas. Embora os islamitas matem indiscriminadamente a nação maioritariamente muçulmana, porque eles também não gostam dos muçulmanos moderados. Eles querem impor a lei da Sharia, a lei mais digamos, radical da religião islâmica, mas normalmente tem como primeiro alvo os cristãos. Então, onde eles entram, a primeira coisa é ver onde é que há cristãos. Onde houver cristãos, eles vão em cima. E isso tem acontecido ali no Burkina Faso. Na Índia, a gente sabe que tem havido perseguições de vários tipos. Por exemplo, pastores que estão ligados a organizações do Ocidente, eles dizem, por exemplo, este senhor, ele teve de fugir, em 12 anos, ele teve de fugir, de mudar de casa 17 vezes. Porque as perseguições sobre ele e a família eram de tal ordem que, para a segurança da sua família, ele teve de deixar tudo e partir. Então, muitos destes pastores e irmãos, eles vivem num forte sentimento de insegurança física, em fugas constantes, com gravíssimos problemas de emprego, de sustento material das suas famílias, muitos com depressões psicológicas graves, porque isto causa, irmãos, não é só o aspecto físico, é também mentalmente a pressão contínua. E este irmão dá exatamente um testemunho a esse respeito. Então, irmãos, só para nós termos ideia que Esmirna não é só lá no passado. Esmirna é um perfil de igreja. Hoje há uma igreja Esmirna que está a sofrer grandes perseguições. Os estudiosos dizem o seguinte, que no século XX, e agora podemos somar já este bocadinho do século XXI,
morreram mais cristãos perseguidos do que em todos os séculos anteriores, tudo somado. E nós sabemos o que é que aconteceu. Por exemplo, o que é que aconteceu na Rússia de Stalin. Nós sabemos, está escrito, está documentado. Na China de Mao Tse-tung, sabemos. E outros países assim. Mas não sabemos tanto sobre aquilo que lá para o Oriente fazem hindus. São tão bonzinhos, não é? Pois é, mas matam que se fartam. Islamitas, que hoje as pessoas acham que é tudo igual, que Deus é o mesmo, tal, pois é, eles não acham. E por aí fora, nós não sabíamos tanto, e hoje nós começamos a saber. E ficamos assim, espantados. Isto para dizer, irmãos, o seguinte: nós temos de orar pelos nossos irmãos. Nós não podemos fazer muito, mas pelo menos orar, nós podemos orar. Eu estou a tentar obter um mapa onde aparecem estes lugares onde há mais dificuldades, para nós orarmos mais e de uma maneira mais incisiva sobre eles. Mas há também uma aplicação pessoal. Até onde estou disposto a sofrer por amor a Cristo? E alguém dirá assim: mas eu não estou a ser ameaçado pela polícia. Irmãos, há outro tipo de pressão que nós sofremos. Há pressão cultural, obviamente. A cultura onde nós estamos hoje inseridos é uma cultura muito anticristã. Não anticristã no sentido do cristianismo, aquele cristianismo água com açúcar, mas o cristianismo bíblico de Jesus, dos Evangelhos, é uma forte pressão. Então nós queremos, por exemplo, que Jesus é o único caminho, não há outro caminho. Somos intolerantes, somos exclusivistas, somos isto, somos aquilo. Não é? Se nós dissermos: não, eu creio em Jesus, mas também creio em tudo, aí não há problema. Então há uma pressão cultural. Há uma pressão da mentalidade científico-racionalista que nos rodeia, que nos diz, por exemplo, que nós somos produto do acaso, fruto de uma evolução que ninguém sabe explicar bem como. Então, irmãos, tudo é essa pressão. Mas há outra também, uma pressão social. As pessoas à nossa volta, que nos acham criaturas estranhas. Queremos na Bíblia, coisa estranha. Queremos em Jesus. Então, nós temos que nos lembrar daquilo que o Senhor ensinou. E vou ler este texto que os irmãos estão, creio que dá para ver, não é? Diz assim: e Pedro começou a dizer a Jesus: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E qual foi a resposta de Jesus? Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs. Jesus enumerou tudo. E mães, e filhos, e campos, com perseguições. Então, há uma coisa que nós vamos ter sempre. O Senhor pode nos dar tudo, mas há uma coisa que nós vamos ter sempre. Irmãos, e é assim. É o que é. Com perseguições. Então ninguém esteja aflito porque está a ser perseguido, está a sofrer pressão, está... É isso mesmo, irmão, é isso mesmo, a promessa é essa, perseguições. Agora, não podem ser perseguições porque nós somos pessoas antipáticas, porque nós não cumprimos os nossos deveres profissionais, porque nós falamos o que não devemos. Isso aí não é perseguição, isso aí é lição e bem aplicada. Perseguição é outra coisa, é por amor a Jesus e ao Evangelho. E, finalmente, outras palavras. E também os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Sabe o que é que me preocupa? É que não diz talvez, pode ser que, mas está num modo que é muito assertivo. Padecerão. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias,
por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Então, meus irmãos, vamos olhar para Esmirna, não como uma curiosidade histórica, mas como um exemplo para nós. E vamos comparar com eles. E vamos deixar de ser tão lamechas com os nossos pequenos problemas. E vamos deixar de ser descomprometidos, aqueles cristãos que não têm quase nada de Cristo, a não ser uma fé teórica. Vamos seguir a Jesus mesmo. E se o fizermos, nós vamos ter direito às mesmas promessas. Sobretudo uma, que é a que mais me interessa. Dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé, meus irmãos.